Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Bom dia, família Nova Jerusalém. Que alegria nós estarmos aqui mais um domingo pela manhã para estarmos aprendendo mais uma porção da poderosa palavra do Senhor. Hoje nós temos um assunto maravilhoso para falarmos nesta manhã e principalmente para os nossos membros da família Nova Jerusalém, onde estaremos abordando um projeto que estamos lançando na nossa igreja, projeto ID. E está aqui comigo nesta manhã o nosso amigo, jovem diácono Valente, esse jovem que abraçou essa ideia também desse projeto, e também com ele o obreiro abençoado, jovem também, Rodolfo, que também tem abraçado esse projeto com muito amor e com muito carinho. E eu já gostaria, nesse momento, que o nosso querido diácono Valente desse a sua saudação para todo o povo que está nos ouvindo nesta manhã. Pai do Senhor, igreja, amém. Muito bom estar aqui novamente. Pai do Senhor, pastor Rodolfo. Senhor, feliz em estar aqui compartilhando de novo a palavra de Deus. Amém? Amém. Rodolfo. Pai do Senhor a todos, um bom dia, um bom domingo a todos. Nada melhor que começar com aprendendo a palavra, né? Estar aqui na companhia do diácono Valente, pastor Sérgio. Vamos tentar acrescentar um pouquinho mais a vida de vocês. Amém? E nesse momento nós vamos estar elevando os nossos pensamentos ao Senhor. Vamos colocar essa aula, tudo que vamos falar aqui diante do Senhor, e eu peço agora que você esteja orando juntamente com o nosso irmão Rodolfo. Amém. Vamos nos colocar em oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nessa manhã para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, primeiramente, aprender um pouco mais de Ti. E, Senhor, diante desse projeto que nasceu no Teu coração primeiro, e o Senhor está usando os pastores dessa igreja para trazer uma visão nova para a nossa igreja, algo que vai mudar, revolucionar, Senhor, que vai trazer crescimento, um crescimento saudável. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes, de cada um que está na sua casa agora, sentado no seu sofá, assistindo essa aula, que em nome de Jesus, aquilo que vem do teu coração, Senhor, possa transbordar e alcançar a todos que estão escutando nessa manhã, essa aula. Pai, em nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Bom, vamos dar início à nossa aula, e eu queria já, de imediato, estar perguntando para o nosso diácono Valente, o que é o projeto ID? Bom, o nome é muito autoexplicativo, né? Como o nome fala, projeto ID. Né? E o jogo de palavras do nome que a gente colocou, né? Seria igreja discipulando e enviando. Então, a ideia do projeto, a base do projeto está lá em Mateus 28, no versículo 19. O senhor pode ler aqui, pastor? O senhor pode ler?
Portanto, Mateus 28, 19, anota aí. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a ideia do projeto é cumprir o mandamento de Jesus e de fazer discípulos. Porém, não é simplesmente vamos fazer. Na verdade, a gente criar um entendimento do porquê, como e assim fazer. Então, a ideia do projeto é que a gente crie uma igreja com uma estrutura saudável, com entendimento, para reter as almas, para buscar as almas, preparar as almas para que novas almas sejam buscadas, retidas e preparadas. Essa é a ideia do projeto. Amém. É fazer aquilo que o Senhor nos mandou. E só faz isso, só tem esse alcance de trazer e reter e fazer aquilo que o Senhor nos pede, quem verdadeiramente é um discípulo. E o objetivo desse projeto é fazer discípulo. Bem, nós achamos interessante que em todo esse estudo que nós estamos fazendo, a gente vê que nós somos conhecidos por diversos nomes, né? Somos caracterizados por diversos nomes. E chamam a gente de vários nomes, e a gente até vai estar vendo isso aqui mais para frente. Eu queria saber, Rodolfo, o que você acha? Você concorda com todos esses chamados que a gente tem aí, como crentes, evangélicos, cristãos? Como é que você vê isso? Você concorda com isso? Como é que você vê esse posicionamento das pessoas em relação a nós que somos do nosso Senhor Jesus? Bom, eu concordo com a questão de que realmente temos muitos nomes. Somos chamados de, como o pastor falou aí, crentes, Bíblia, autarquia, vaso, e aí fora, né? Mas o principal nome que temos que ter, e é aquilo que o Senhor nos chama, é discípulo. É o que a gente está buscando com esse projeto, é fazer discípulos. E, como curiosidade, a gente vê que na Bíblia, acho que por crente aparece cerca de 19 vezes. O cristão, 3 vezes. E discípulos, 259 vezes aparece essa palavra discípulo. Né, Valete? Olha a diferença. 259 vezes. 259 vezes. E a gente, só cortando você aqui um pouquinho, Rodolfo, nós somos chamados de crentes, nós somos chamados de evangélicos. Evangélico nem existe na Bíblia. Sim. Nem existe. É uma conotação de religião, né? Católico, espírita, evangélico, né? Não tem nada a ver, na Bíblia nem se comenta sobre isso. Já crente tem quantas vezes? Eu acho que são 3 vezes. 3 vezes. Mas é uma conotação que é colocada de uma forma assim, em que o próprio Tiago, né, o pastor Tiago, ele vai falar que crente até o diabo São 19 vezes crente. Cristão, 19, né? Que são 3 vezes. Cristão que é 3 vezes. Então, como a gente vê que tirando por aí 259 contra 19 contra 3 vezes, o que o Senhor quer que sejamos? Crentes, né? Cristãos ou discípulos. Então, a gente só tirando pela quantidade de vezes que se repete a palavra, o Senhor quer que nós sejamos discípulos, que sigamos aquilo que Ele nos determinou, aquilo que Ele fez, como que Ele exemplificou quando estava aqui na terra. Então, é isso que Ele mais quer de nós. Interessante, o pastor Rodolfo, que talvez pareça que a gente está querendo trazer uma modinha, ou a gente esteja uma coisa nova, trazendo, né? Inventar uma roda nova, né? Mas o grande lance que a gente quer trazer para a igreja, o grande objetivo, é, na verdade, resgatar a essência de quem a gente é, né? Obviamente, a gente não vai parar de dizer que somos evangélicos, não vamos parar de dizer que somos cristãos, mas qual é a essência que está por trás disso? Qual é a essência daquilo que realmente Jesus quer de nós? E a essência de cada um de nós deve ser discípulos, porque foi aí que Jesus realmente nos mandou ser. Então, a ideia não é, se eu estou em pecado porque agora estou chamando meu irmão de crente, de evangélico. Não,
mas a gente quer resgatar a essência daquilo que realmente o Senhor quer que nós somos. Que durante muito tempo a igreja perdeu essa essência. É um elo perdido, né? É um elo que se perdeu no passar do tempo, né? Porque a própria palavra está dizendo: ide e fazei discípulo. Não está falando para fazer evangélico, não está falando para fazer cristão, não está falando para fazer crente, e sim discípulo. Só um corte aí, pastor, desculpa, tá cortando, vai mas lá, um vai complemento. Lá, varão, vai lá. Um complemento aí. A gente falou de crente, evangélico, cristão e discípulo, né? Isso. São os nomes pelos quais a gente está aqui discutindo, né? Se a gente for parar para ver, crente é um nome que está ligado a um termo religioso, né? Então, qual é a sua religião? Ah, sou crente, ou sou evangélico, né? Evangélico. O evangélico está muito mais ligado a um nome religioso. Crente, como o senhor falou, Tiago já diz que quem crê em qualquer coisa, até o diabo crê. Então, a gente entende que crer, na verdade, eu ser crente não me diz quem eu sou. Porque ser crente, na verdade, eu posso crer em qualquer coisa. Então eu posso estar ligado a diversos outros propósitos. Correto. Né? O cristão, a gente vai ver, o pastor depois vai explicar um pouco melhor, mas o termo cristão originalmente não é um termo didático, né? Não é um termo de Cristo para a igreja. A gente vai ver que o termo cristão originário mesmo vem de uma brincadeira, de uma chacota, assim como o INRI na cruz de Cristo também foi uma chacota. Então, a gente entender que discípulo é realmente o termo que Jesus botou ali e entender o que está por trás dessa palavra discípulo, o que o discípulo faz, quem é o discípulo, o que o discípulo propõe fazer, isso é que é importante. Maravilha. E até para a gente se descontrair aqui um pouquinho, né? É interessante que até o Rodolfo falou alguns nomes aqui, mas é interessante, né? A gente vê muita gente sendo chamado aí de canela de fogo, tocha, mais o que, Valente? Vê aí para mim, manto, autarquia, brasa, né? Profeta, né? Terra, né? Labareda. Mas o engraçado, irmãos, que a pessoa tem todos esses adjetivos, mas não é, infelizmente, discípulo. Exatamente. Esse é que é o grande problema, não é, Valente? Está até aqui, né? Na verdade, o nosso maior problema é esse: é tentar sermos quem Jesus não nos mandou ser. Exatamente. Qual é a essência de Cristo para nós, né? Qual é a proposta de Cristo para nós, né? A gente é conhecido por muitos nomes, mas será que somos conhecidos por aquilo que Cristo realmente queria de nós? Que queria de nós, né? Então, Rodolfo, nos fale a respeito do discípulo dentro dos padrões bíblicos inseridos nesse projeto ID, discípulos. Então, discípulo, assim, no geral, discípulo que seja de qualquer coisa, ele é aquele que ouve o seu mestre e pratica aquilo que o seu mestre, né, aí ele ordena, aquilo que dá como certo entendimento. E assim não é diferente conosco, não foi diferente. O que o nosso mestre é o Senhor Jesus, e da mesma forma ele nos deixou algumas normativas, ele nos exemplificou como viver, nos disse o que fazer. Então o bom discípulo é aquele que ouve a voz de Cristo, ouve a voz de Deus e pratica. E aí é o que diferencia do vaso, do crente, né, do tocha, é aquele que faz, que escuta e faz aquilo que o Senhor Jesus ordenou, aquilo que está escrito na palavra. Então é isso que a gente busca, né? Essa é a essência do verdadeiro discípulo, é isso que a gente busca ser. Inclusive tem até uma brincadeira na minha época, né? Não sei, hoje eu acho que nem existe mais, que fala assim: bente que eu bente ao frade, não, já falei errado, não, corta, Raquel, tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Essa é a brincadeira. Pastor, só aproveitando e vai lá, querido, acrescentando aqui mais um pouco, a questão do discípulo. O discípulo, ele diferente da multidão, né, como a gente via, Jesus era seguido pela multidão e tinha os discípulos, mas os discípulos andavam a todo tempo
com Jesus, a multidão dispersava. Havia um relacionamento, né, do Justamente. discípulo com o mestre. O discípulo estava ali, colado, vendo tudo que Jesus fazia e tentando, e uma coisa interessante do discípulo, o discípulo está sempre com os ouvidos abertos, sempre pronto a aprender, é sempre ensinável, até mesmo porque ele precisa multiplicar conhecimento. Então, para ele multiplicar conhecimento, ele precisa aprender, ele nunca pode estar fechado para conhecimento. Então, o bom discípulo está sempre disposto a aprender para multiplicar esse conhecimento. E esse disposto a aprender só consegue com relacionamento. Então, a gente precisa ter relacionamento constante, não podemos ser multidão. Não podemos ficar, uma hora, domingo eu estou com Jesus na igreja e o resto da semana eu estou fora. Não, é todo dia, é toda hora. Porque só assim que a gente vai absorver para poder transmitir, para poder multiplicar, só tendo esse relacionamento com Deus que a gente vai multiplicar aquilo que Ele passou para nós. Maravilha. É como o Evangelho de o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, né? Capítulo 6, 40, não é isso, Valente? O discípulo, ele nunca é mais do que o seu mestre. Ele pode ser igual, né? Mas nunca mais do que o mestre. E o que a gente vê hoje é que muitas pessoas, né, tem muitos discípulos que não são discípulos, que querem ser mais do que aquele que ensina. Então a gente precisa observar isso e não tomar a frente do seu mestre. Muito bom. Agora, Valente, o que caracteriza um verdadeiro discípulo? Já que a gente está falando a respeito disso e a gente não quer ferir essa questão do discípulo ser mais do que o mestre. O que caracteriza o discípulo? Bom, como o Rodolfo já falou, né? Complementando e continuando, né? A gente vai ver que, diferente da multidão, né, o discípulo ele está colado ali com o mestre, então ele não vive um relacionamento casual, né? Ele é diário. Esse é o primeiro ponto. Nem distante, né? Nem distante, ele está colado, né? A multidão seguia Jesus em vários locais, mas os discípulos é que gastavam um tempo ali direto com Jesus, dia e noite, aprendendo e absorvendo, né? Fora isso, se a gente for parar para olhar as características do discípulo e que Jesus demonstrou aos discípulos, né, a gente vai entender que, primeiro de tudo, o discípulo ele ama, né? Ele ama o seu discipulado, né? Aquele a quem ele discipula, e transmite isso para que o discipulado possa amar também, né? Então, a forma como ele ama, o cuidado, a atenção, o carinho, é uma característica do discípulo. Uma outra característica que eu anotei aqui... Só um minutinho, pode continuar, só um minutinho, Valente. Então quer dizer, porque isso aqui é muito importante, irmão. Se você quer ser um verdadeiro discípulo, você precisa prestar atenção nessas características de um verdadeiro discípulo. Então, o diácono Valente está dizendo aqui que uma das marcas é o amor que esse discípulo tem, que ele absorveu do seu mestre. E ele também vai passar para aquele que ele vai discipular, né? Olha como é importante, você precisa refletir o amor que o mestre te deu para você refletir para outra pessoa. Isso é importantíssimo. Exatamente. É aprender e ensinar, né? É constante, né? Uma outra característica do discípulo, do verdadeiro discípulo, no qual Jesus nos chama, é que o discípulo ele persevera na palavra, ou seja, ele está ligado o tempo todo na palavra, constantemente ligado na palavra, constantemente querendo aprender da palavra, e ele não desvia daquilo que é a palavra de Deus, até porque a própria palavra é o mestre, né? Então ele não pode fugir disso. Deixa eu dar outro pitaco. O senhor manda. Eu entendo aqui que o fato deles perseverar na palavra não é só pelo conhecimento que ele vai ter. Eu vejo também pelo fato de que ele vai fazer aquilo que o mestre está mandando. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, isso aqui é a boca de Deus para nós. E aqui está aquilo que o Senhor está pedindo para que nós façamos. É a nossa bússola, é aquilo que o Senhor está pedindo para nós fazermos. Então, ele se envolve aqui para o conhecimento
e para a prática, né? Como o Tiago também fala, não ser somente ouvinte, mas ser um praticante do que está na palavra do Senhor. Amém. Só posso acrescentar, a questão de perseverar vem muito do relacionamento. Isso. Porque quando se conhece o mestre, o discípulo sabe quem é o mestre, sabe que ele tem poder para controlar todas as coisas, está tudo no controle dele. Então esse relacionamento, esse conhecimento, né, com o Senhor Jesus, isso nos traz perseverança, porque a gente persevera, porque a gente acredita no poder, acredita que o mestre tem controle de todas as coisas. Então daí mais uma evidência de como é importante, por que a gente tem que estar buscando na palavra o conhecimento e se relacionando com o Senhor. Quanto mais a gente conhecer Ele, mais a gente vai confiar nele, mais a gente vai perseverar, porque a gente vai estar sempre assim, aquela coisa, questão de confiança, porque a gente sabe quem é, a gente sabe de quem está falando, sabe que Ele não está mentindo, sabe que está na palavra dele, sabe que Ele não volta atrás. Amém, amém. Maravilha. Mais uma característica aí é que ele deve dar fruto, né? E aí você vai ver que uma coisa está ligada na outra, né? Não tem como eu dar fruto sem perseverar, né? A perseverança é importante para se dar fruto, e fruto, quando a gente fala de fruto, o maior fruto que a gente pode dar como discípulo é o arrependimento. Ele nos traz outros frutos, né, dentro da nossa vida cristã. Qual é o fruto que você está dando como um discípulo do Senhor? Você tem frutificado na obra de Deus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Amém. Eita, quero ver alguém responder, hein? Eu não respondo, não. Outra característica do discípulo, e aí também muito importante, ser ensinável, né? Ser ensinável é uma característica importante, né? Se eu não estou disposto a aprender, como eu vou copiar o mestre, né? Então eu tenho que entender que eu não sei de tudo, né? Não sei 100% de nada, na verdade eu não sei 100% de nada, e eu sempre vou ter algo a aprender, né? Ainda que eu já seja um mestre de alguém, eu ainda serei discípulo de alguém. Essa é uma característica importante. É triste, só cortando aqui de novo, Manda porque ver. São ensinamentos que nós precisamos prestar atenção, porque existe no nosso meio pessoas que não aceitam, não concordam com essa questão de aprender, elas acham que elas já sabem tudo. Tem gente no nosso meio que está se achando acima do mestre, porque ele pode ter até um intelecto maior, ter um vocabulário melhor, e ele acha que ele é o cara, ele é o bambambam, e não é isso que nós estamos aprendendo aqui. O verdadeiro discípulo, ele precisa ter a humildade, que por mais que o mestre dele seja uma pessoa simples, seja até uma pessoa inculta, ele vai respeitar como um mestre verdadeiro. Amém. Uma outra característica muito importante que um discípulo precisa ter é disponibilidade. Não adianta você ter capacidade e não ter disponibilidade, né? A gente vê na Bíblia vários exemplos. Jesus chamou pessoas que talvez não tinham tanta capacidade humanamente falando, pessoas que não eram letradas, não tinham estudo, não tinham entendimento grande da lei, mas eram disponíveis. No momento que ele falou, deixe suas redes e me siga, eles deixaram as redes e seguiram. Eles estavam disponíveis para o que Deus queria fazer. Diferente de exemplos como a gente tem do jovem rico, Nicodemos, que eram pessoas muito capacitadas, com muito conhecimento da lei, mas na hora que o Senhor chamou, eles não estavam disponíveis. Então, disponibilidade é muito importante, até mais do que capacidade, porque a capacidade o Senhor vai gerar em você quando você estiver disponível. Amém? Maravilha. E o interessante, Valente, é que na disponibilidade nós vamos falar sobre renúncia, que está dentro da disponibilidade. Porque a pessoa que é disponível não é porque ela não tem nada para fazer, não é porque ela não tem nenhum compromisso na sua vida. Ela está sentada na praça e acabou, não tem nada para fazer. Não, ela tem compromisso sim,
mas ela é disponível porque ela, como um verdadeiro discípulo, ela renuncia às coisas superficiais que não vão acrescentar na sua vida espiritual. São pessoas que estão presas a bens materiais, a compromissos materiais, que você poderia, deixar para um outro dia e fazer a vontade do Pai, do teu mestre, mas acaba não fazendo. Isso é não ser disponível porque não renuncia. Amém, amados? Pastor, posso só acrescentar? Só pode. Nós estamos aqui para aprender nessa manhã a ser um verdadeiro discípulo. Você ainda quer ser um discípulo? Eu não sei. Se você quer, dá glória a Deus aí. Fala, Rodolfo. Até uma pergunta que eu deixo para quem está nos assistindo. O que Pedro estava fazendo quando Jesus chamou ele? Ele não estava à toa. Ele estava trabalhando. Então, daí, só para complementar o que o pastor está falando, a gente tem que renunciar, e pessoas às vezes deixam de renunciar a coisas superficiais, coisas bobas do dia a dia, e Pedro largou o trabalho dele para seguir Jesus. Então, assim, ele renunciou ao trabalho dele, ele renunciou muita coisa, era o ganha-pão dele. Então, está aí, assim, como para ver, a gente vê o nível de renúncia. Amém. Inclusive, o Valente, você até pode falar, porque você também leu a respeito desse testemunho, de um casal de médicos, que eles são líderes de uma célula, de um grupo de vida, e todos dois são médicos, não é isso? Você conhece essa história, não conhece, Rodolfo? Como é que é? Eles assumiram essa liderança e estão lá. Verdade. São dois médicos que são super ocupados, mas que se encontraram disponíveis para fazer a obra de Deus. Então eles são supervisores de célula, lideram várias células, então, lá do pastor Abe Uber, né? Então não é questão de, a gente pode até parecer meio marketing multinível, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, mas é basicamente por aí, né? É por aí mesmo, porque você pode administrar o seu tempo, né? Tirar aquilo que está demais, aquilo que vai te afastar do Senhor, porque discípulo, já foi falado aqui, ele tem relacionamento, ele tem envolvimento com o seu mestre. Então, se você vai ter que renunciar a alguma coisa para estar sempre próximo do seu mestre. Agora, Rodolfo, e qual é a missão do discípulo? O que o Senhor quer dos discípulos? Fazer outro discípulo. E é isso que o pastor, né, vem buscar com o projeto ID, é o que nasceu no coração dele, Deus deu para os pastores da igreja, que é o quê? Fazermos outros discípulos. É isso basicamente que o Senhor quer. E isso que o Senhor sempre quis que fosse, que se fizesse com Pedro. Ele não queria que ficasse só Pedro fosse único, não queria que Paulo fosse único, que nenhum dos discípulos fosse único. Ele queria o quê? Que os discípulos multiplicassem. Então, assim, o que aconteceu, o testemunho que a gente lê na Bíblia, que aconteceu na vida de Pedro, de Paulo, de João, não é só para eles. Nós podemos viver isso. Podemos viver e nossos filhos podem viver, nossos netos podem viver isso, porque o Senhor quer isso, quer que a gente passe, que a gente faça outros discípulos. E assim, fazendo outros discípulos, o que acontece? A igreja cresce. Com certeza, o crescimento vem daí. É aí que a gente fala muito aqui na nossa igreja, e vamos falar mais ainda a respeito do discipulado um a um. É um cuidando do outro, É interessante que às vezes a gente quer que, e é maravilhoso, lógico que é maravilhoso, você numa noite aí pregou a palavra e 10, 15, 20 pessoas foram lá na frente e aceitaram Jesus. O problema não é esse, o problema é cuidar desses. Então, se nós conseguimos cuidar de um e depois cuidar de outro, e esse outro ser ensinado a cuidar de outro, a gente vai aumentar o tamanho numérico dos membros da igreja e vamos ter qualidade, porque junto com essa parte que a gente consegue fazer através
dos grupos de vida, das células, a gente junta a esse discipulado, porque é um fazendo discípulo e o outro fazendo discípulo, então a gente vai ter a parte numeral e a parte de conhecimento, né, de qualitativo. Amém, amados? Então é isso, é maravilhoso. Nós contamos com a nossa igreja, a família Nova Jerusalém, abraçando esse projeto. Esse projeto não é um projeto meu simplesmente, é um projeto de todos nós. E nós não estamos fazendo aqui, como o diácono Valente falou no início, nós não estamos inventando nenhuma historinha, nós estamos aqui praticando verdadeiramente a palavra do Senhor. Nós estamos resgatando este elo que se perdeu no passar do tempo, porque o Senhor falou: ide fazer discípulo. Então nós precisamos ter esse esforço, ter esse desejo no nosso coração, e só faz discípulo se verdadeiramente no teu coração esse desejo ficar ardendo, queimar no teu coração o desejo de ir em busca das almas. Amém, amados? Pastor, posso só Sim, complementar só aí, questão do fazer discípulo, do cuidado. A gente já leu, né, alguma dessas literaturas aí que fala sobre o MDA, sobre esse projeto de célula, e falam muito que todos os pastores já falam a questão de cuidado, que a gente não consegue cuidar, talvez aí cuidar bem de mais de 15 a 20 pessoas. Então, hoje a gente tem na igreja aí um rol talvez de 150, 200 membros. Então, pastor, o senhor não vai conseguir cuidar dessas pessoas bem. Isso é uma verdade. E por isso que precisa de você que está aí, né, de você que faz parte dessa igreja, faz parte desse ministério, de ajudar o pastor a cuidar dessas vidas. E se a gente for ver, o próprio Senhor Jesus, ele não pegou 5.000 discípulos. Ele tinha uma multidão, mas ele não tinha 5.000 discípulos, ele tinha poucos, começou com 12, e assim ele foi, assim vai multiplicando, porque precisava de cuidado. Imagine, ninguém humanamente vai conseguir dar muita atenção a muitas pessoas, a uma multidão. Então, só assim para a igreja crescer, e crescer em qualidade, crescer não só em quantidade, mas crescer em qualidade, ter pessoas firmes na palavra, no conhecimento, nos ensinamentos de Cristo. Posso complementar? Maravilha, eu queria que você falasse mesmo mais alguma coisa, Valente, para que esses irmãos que estão nos ouvindo sintam esse mesmo desejo que nós sentimos aqui de fazer discípulo. Bom, aproveitando aí que o Rodolfo entrou nessa questão, né, falando da necessidade, do cuidado, falando das limitações, né, que o cuidado tem, né? Então é muito característico nosso como igreja achar que essa responsabilidade de cuidado é do pastor, né? Então a gente se limita a trazer pessoas, né? Quando a gente se limita a isso, ainda às vezes nem isso a gente se atenta em trazer pessoas para a igreja. A gente trouxe a pessoa para a igreja, a gente acha que beleza, fiz a minha parte, agora a igreja vai cuidar, o pastor cuida, né? E não é bem assim. E eu queria contar uma história. Posso contar uma história? Pode contar. Uma vez um casal que queria ter filho, né? E eles eram ativos lá na igreja deles, tal, e oraram, pediram para que Deus preparasse tudo e engravidaram, né? Fizeram todos os preparativos para que a criança nascesse, né? Exame, fizeram tudo que precisava fazer, fizeram o quartinho, montaram tudo da melhor qualidade para que a criança nascesse. E, cara, quando a criança nasceu, eles comemoraram muito, né? Ficaram muito felizes, né? E aí estava tudo preparado, tudo saiu exatamente como eles queriam. E aí eles, depois que nasceram, falaram: conseguimos o nosso objetivo. Resolveram tirar férias. E aí, ligaram lá para a agência de turismo, conseguiram um cruzeiro mais próximo da data que eles estavam, e deixaram lá o estoque de fralda, comida para a criança, deixaram tudo para que a criança pudesse sobreviver enquanto eles estivessem fora. E viajaram, ficaram aí 20 dias viajando, 20, 30 dias, né? E quando retornaram depois dos 20, 30 dias, né, descansados, né, agora vamos dar continuidade na nossa vida, eles chegaram a encontrar a criança morta, olha só, né? Criança morta. E aí eles começaram a se perguntar, né, por que essa criança morreu?
deixamos fralda, deixamos comida e começaram a brigar com a criança, mas você não poderia ter morrido porque a gente orou tanto para que você pudesse nascer, a gente fez tanto esforço, preparou tudo, preparou o quarto, gastamos dinheiro com exames, gastamos dinheiro fazendo todo o pré-natal e você morreu, a gente só ficou 20 dias fora, né? E parece meio absurda essa história, mas se a gente parar para pensar, que paralelo isso não tem com a nossa vida de igreja hoje, né? A gente às vezes ora por pessoas, para trazer pessoas para a igreja, e quando a gente traz, a gente simplesmente abandona essas pessoas, né? E como é que a gente pode imaginar que uma criança ali ia se sustentar sozinha? Tinha comida, tinha fralda, tinha tudo para ela, mas ela não sabia fazer, não sabia como comer, não sabia como trocar a sua própria fralda, não sabia caminhar, né? E assim tem que ser com o novo convertido, né? A gente precisa ensinar a andar, a gente precisa dar de comer, não é simplesmente nasceu, acabou, tchau. Dá uma Bíblia na mão do novo convertido, toma aqui, ó, tá tudo aqui, fala, pastor, dá uma olhada aí, já fiz a minha parte. Faz o curso de batismo, né? Pega a cartilha lá, batismo, EBD, você está pronto. Não, não é assim. A gente precisa entender, amados, que são bebês espirituais. Bebê ainda está aprendendo a comer, a se movimentar, é um bebê. E a gente precisa entender isso. Essa é uma responsabilidade nossa, né? Nós não somos mais meninos na fé. Nós crescemos e nós precisamos cuidar desses meninos ainda na fé. Então, quando uma pessoa aceita Jesus na igreja, é uma criança que está chegando. É uma criança que precisa ser cuidada. É uma criança que precisa ser orientada. E é uma alma, é uma vida que vai se tornar um discípulo lá na frente. E é essa a nossa tarefa, né? É essa a nossa responsabilidade. É igual uma coisa que eu também ouvi, sabe, Valente? Uma vez eu estava lendo um livro e ele estava falando a respeito de uma coisa que a gente faz com os nossos filhos. Tem gente que pega o filho para estudar, quer que o filho aprenda a ler, quer que o filho saiba matemática, quer que o filho saiba ciência, enfim, quer que o garoto estude. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você já ensinou o seu filho a estudar? Você já fez, ou melhor, já praticou um momento com teu filho para ele sentir o gosto para estudar? Chegar e pegar um caderno e falar assim, vai aprender, vai ler, vai fazer isso, só vai fazer ele sentir raiva do estudo. Agora, se você ensinar ele a ter gosto para aprender a estudar, você certamente vai fazer com que ele sinta e tenha esse gosto para aprender. Então, tem coisas que a gente deixa de fazer e cobra. Uma das coisas é essa. A gente quer que aquela pessoa que chegou na igreja, aceitou a Jesus e que sai naquele domingo para sua casa, encontrando seus amigos da balada, das farras, dizendo para ele que isso é caretice, e ele só teve um domingo, que ele chegou aqui, ficou feliz da vida, sentiu no coração a presença do Espírito Santo, mas ele não está preparado. Eu tenho certeza que você sabe aí, é testemunha disso, de em algum culto na sua vida você ter visto 20, 30 pessoas aceitar Jesus, como eu já vi até muito mais do que isso. Agora, será que todas elas permaneceram? Será que elas ficaram? Será? Sem ser cuidadas, sem serem ensinadas, sem serem adestradas? Irmãos, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos pediu. A ordem é: ide e fazei discípulos. Amém? Mais alguma coisa, Valente? Amém. Pastor, inclusive, complementando aí, a vida de discipular não é fácil, né? De um discipulador, né? E de um discípulo, né? Não é fácil, né? Porque é um trabalho de renúncia, é um trabalho árduo e é um trabalho que não traz holofote, né? Então, nem todo mundo quer. Inclusive, se a gente puder pegar um gancho nisso, a gente vai ver que o
o cerne da palavra lá que Lucas, no primeiro capítulo, vai falar sobre os discípulos, sobre os ministros, né, de Deus, era um termo que fala sobre anonimato, né? Jesus ali fala de 70 discípulos, né, que ele envia, mas se você for fazer um apanhado geral, você vai ter um nome aí de 13, 14, 15, né? E os outros, né? Não se tem nenhum nome. Não se tem nenhum nome, porque ser ministro do Evangelho de Deus é um trabalho de anonimato, né? O termo lá que Lucas usa no capítulo 1 fala de uperetes, né, pastor? Uperetes, é uma palavra importantíssima, né? E uperetes é aquele cara que, lá na época das galés, ficava embaixo do barco remando. Ele, quando era escravizado, ele era jogado ali debaixo do barco e remava ali até a morte, né? Ele que fazia o barco andar, mas ninguém via quem ele era, né? Ele, os vários, né? E é isso essa comparação que Lucas faz no capítulo 1, né? Então, assim, o grande lance do discípulo é que ele tem que ser anônimo, né? Se ele quer um discípulo que quer holofote, que quer aparecer, ele já não é discípulo dentro da essência, né? Maravilha. Então, deixa eu entender uma coisa aqui, Valente, do que você está falando. Então, quer dizer que antes de eu ser ou querer ser um pastor, eu preciso ser discípulo. Antes de querer ser um evangelista, eu preciso ser discípulo. Então, antes de ser um profeta, eu preciso ser discípulo. Olha que interessante, tem muita gente aí que quer ser tudo isso, pastor, evangelista, diácono, mas não é discípulo. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que nós vamos ter muitas surpresas, porque tem muita gente querendo ser, como já falamos aqui, aquilo que Jesus não disse para ele ser, e a gente precisa estar atento a isso. Então, antes de você querer ser alguma coisa, seja aquilo que o Senhor mandou você ser, discípulo. Ele não falou assim, ó, vai e faz discípulo, faz pastor, vai e faz diácono, vai e faz profeta, vai e faz terra, e faz canela de fogo, não, ele falou, faz discípulo. Discípulo, é isso que o Senhor quer, a ordem dele é essa, não é isso, Rodolfo? Isso aí. E assim, às vezes a pessoa pode estar se perguntando, o que eu vou fazer para fazer parte, quero fazer parte desse projeto. Já vai começar, o pastor não vai te dar um microfone, o pastor não vai te colocar logo, que seja no altar para pregar, mas começa com TSD, tempo sozinho com Deus. Aí você já vai começar a ser discípulo, você já vai começar a fazer parte desse trabalho, buscando relacionamento com Deus. Isso aí ninguém vai ver, nem o pastor vai ver, eu não vou ver, ninguém vai ver. É você e Deus. Aí, assim que começa esse trabalho, assim que você começa a ser discípulo. E o importante é que eu não esteja vendo, a igreja não esteja vendo, mas o Senhor, Ele está vendo. E quem abençoa é o Deus que nós servimos. Ele vai te dar, Ele vai te conduzir aquilo que Ele realmente quer que você seja dentro da obra dEle. Mas antes de tudo, seja um discípulo. Que bom, que maravilha. Nós temos muito mais assuntos para estar falando aqui nesta manhã, mas o tempo já foi embora e já estão pedindo aqui para a gente parar. Eu só peço a você que você abrace essa causa junto conosco. Tá bom? O diácono Denilson não está aqui porque ele não pôde estar, mas é outro que tem abraçado esse trabalho junto conosco e nós queremos fazer a diferença. E para fazermos a diferença na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, em todo o mundo, nós precisamos ser, acima de tudo, discípulo. E discípulo honra o seu mestre. Amém? Eu queria nesse momento pedir para que o diácono Valente dê as suas considerações finais e transmita aí o seu abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém. Para fechar, acho que é só dizer que, como o Rodolfo falou, né, como é que a gente vai começar, né? Tudo começa no seu quarto, sozinho, né? Você e Deus, né? E como a igreja vai poder se posicionar com relação a tudo que a gente está
trazendo, o pastor em breve vai trazer novos cursos, novos treinamentos. A gente vai estar preparando a igreja, para ser um discípulo, preparando para ser discipuladores. Então tem treinamento em vista, tem quem tiver desejo de crescer e de aprender, vai ter espaço, pastor Rodolfo, E isso é importante. E tudo começa lá, você e Deus sozinho. Não tem como começar antes. Esse é o ponto principal, E logo em breve aí também as células, se Deus quiser, vão estar se multiplicando. A gente vai estar trazendo isso para toda a igreja. O pastor em breve vai estar dando mais informações sobre isso. Você que tem desejo de fazer parte, de estar em células, de ser discípulo, procura o pastor Sérgio. Não deixa esse desejo passar. Amém, amados. Antes de passar aqui para o Rodolfo fazer as suas considerações finais, quero pegar um gancho de tudo isso que o diácono Valente falou, que nós vamos ter, já temos alguns cursos já em andamento, na plataforma digital, não é isso, Valente? E vamos fazer vários outros, porque não é de qualquer jeito não, ok? É com curso, é com aprendizado que nós vamos aprendendo a ser um verdadeiro discípulo. E essa questão de discípulo não é só para alguns, é para todos. E eu quero dizer para a nossa igreja principalmente, que todos vão passar por essa escola, por esse curso, por esse aprendizado, porque todos nós precisamos ser um discípulo. Amém? Então pode ficar tranquilo que toda a igreja será envolvida. Só não vai ser envolvido se você disser, eu não quero ser discípulo. Aí tudo bem, mas se você tem desejo no teu coração, e isso arder no teu coração, você colocar diante do Senhor e pedir para que isso venha arder no teu coração, o desejo de ser um verdadeiro discípulo, você está dentro e com certeza Deus vai fazer coisas extraordinárias através de você. Amém? Bom, como o pastor, e só complementando o que o pastor e o Valente já disse, eu quero te convidar a você a realmente abraçar esse projeto com muita força, muita disposição, muita alegria, porque vai deixar o pastor feliz? Com certeza. Você que acredita nesse ministério, está debaixo do cuidado dos pastores, pastor Sérgio, pastora Leia, eles vão ficar muito felizes, mas mais do que a felicidade deles, estaremos alegrando o coração de Deus, porque o mandamento não foi do pastor Sérgio, não foi a pastora Leia que escreveu, mas o próprio Senhor que escreveu, ide e fazei discípulos. Então convido a você a estar abraçando, a igreja vai dar todo o suporte, como já foi dito. Então assim, não sei como é que começo, vai dar todo o suporte, mas começa já em casa, fazendo o seu papel de casa, o seu dever de casa, que é buscando a Deus, buscando o relacionamento, e abraça essa causa, vem com a gente, porque com certeza iremos crescer muito, para a glória de Deus, e é isso que a gente busca, amém? Maravilha, maravilha. Meus amados, estamos aqui terminando, antes do diácono Valente estar orando, nos despedindo em oração, eu quero deixar isso aqui contigo. A igreja, ela tem um papel fundamental, e o Senhor, Ele requer isso de nós. Isso está disponível para todos nós. Como o Rodolfo falou aqui, isso vai alegrar o coração dos pastores, e vai muito alegrar o coração dos pastores. Mas tenha certeza de uma coisa, quem vai ficar com o coração alegre, e sabendo que nós estamos cumprindo aquilo que Ele nos pediu, é o próprio Senhor. Então alegre o coração de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, fazer discípulo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós temos esse projeto, e nós só vamos conseguir desenvolver, caminhar nesse projeto, se você abraçar essa causa. Esteja orando, porque esse trabalho não é um trabalho mecânico,
é um trabalho espiritual, é totalmente espiritual. E de fazer discípulo, é bíblico, é ordem do Senhor, então não é algo artificial, é mecânico, não é mecânico, é espiritual, e a gente precisa ser espiritual dentro desse projeto. Esteja orando, esteja intercedendo por nós, esteja intercedendo por esse projeto, para que o Senhor faça ele crescer, Eu vou pedir nesse momento ao diácono Valente para estar orando por todos nós e colocando o restante do dia nas mãos do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por essa manhã, obrigado pela tua palavra aqui que foi explanada, Pai, em nome de Jesus, que todo aquele que essa palavra chegar, Senhor, ela possa ser guardada no coração, e além de ser guardada, Senhor, ser colocada em prática, Pai, que em nome de Jesus, Pai, possamos praticar a tua vontade, possamos praticar aquilo que o Senhor quer de nós, Pai, e não venhamos nos omitir na tua ordem, naquilo que o Senhor nos ordenou, Pai, que em nome de Jesus, Pai, possamos ser discípulos melhores, Pai, a cada dia, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amados? Estenda suas mãos assim, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre, e aquele que ama o Senhor diga amém. Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus, um abraço, bom domingo, bom almoço.